Tá, meu nome é Christian Kallstrom, eu sou médico veterinário, eu trabalho único e exclusivamente com odontologia equina há 11 anos, tenho o prazer de trabalhar aqui no Aras Maripá há 8 anos, cuidando da parte de odonto de todos os animais do Aras, e também sou presidente da Associação Brasileira de Odontologia Equina, então esse é o nosso único foco mesmo, é o estudo do odonto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da embocadura no desempenho do cavalo de sela. É um assunto complexo, mas eu prometo que eu vou ser bem sucinto. Vou agilizar um pouquinho, eu sei que está todo mundo meio impaciente com fome aí, mas eu vou ser sucinto e direto ao mesmo tempo para poder falar. Se a gente for falar a definição do que seriam as embocaduras, então, juntando uma definição de várias biografias, a gente consegue ver que são ferramentas de comunicação, tá? Que destina-se a trabalhar com os sinais do seu corpo, de como você dirige o seu cavalo. Tá? Então, servem para estabelecer ou ajustar a relação entre a mão do cavaleiro e a boca do cavalo. Parece simples, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para ver que não é tão simples assim. Então, primeiro vamos falar os tipos de embocadura, né? O que a gente consegue fazer. Com certeza, a escolha da embocadura correta é um fator decisivo para você ter um desempenho positivo ou negativo no seu cavalo. Hoje no mercado existe uma gama muito grande de embocaduras, tipos, formatos, e isso pode fazer a diferença na atuação e diretamente do seu cavalo. A gente hoje tem o que vai fazer diferença não só na embocadura, mas o tipo de embocadura, o material com que ela é feito, o tamanho, a forma, o peso, tudo isso influencia diretamente no trabalho e na comunicação que você quer fazer diretamente na boca do seu cavalo. É muito difícil a gente falar o que é certo e o que é errado, quando a gente está falando de embocadura e o contato com esse animal. Mas a gente tem alguns atalhos e algumas coisas que a gente pode evitar o errado. Alguns atalhos que a gente pode evitar para os erros primordiais que a gente vê aí, os erros básicos que a gente vê no dia a dia na nossa clínica, na boca do cavalo. Tá? Então a escolha da embocadura realmente é difícil, mas é fundamental. Quando a gente põe uma embocadura na boca de um cavalo, o que a gente quer? Primeiramente, um apoio direto. Então, a gente quer um contato, um contato direto da boca do animal nessa embocadura, fazendo esse contato direto para a mão do cavaleiro. Então, esse apoio direto ele é fundamental para fazer qualquer tipo de comunicação com o cavalo. Depois a gente tem o efeito levantador e abaixador da cabeça, dependendo do que você quer promover para esse cavalo. E depois a gente tem o efeito direcional, que seja a direção que você quer tomar com esse cavalo. Então, só falando um pouquinho do tipo de embocadura, a gente percebe muito no dia a dia uma confusão da definição do tipo de embocadura. Então, se a gente falar, por exemplo, do bridão, né, então a gente consegue ver que, na verdade, qual é a definição do bridão, né? Então a gente consegue ver que seriam onde a argola vai estar atado à rédea e a cabeçada na mesma argola. Essa é a definição de bridão. Então, quando a gente tem uma definição específica de bridão, seria uma argola onde a rédea e a cabeçada vão estar atados na mesma argola. Muitas pessoas confundem o fato dela ser articulada ou não. Tá? É a mesma coisa do freio. No freio a gente tem duas argolas diferentes, uma para a rédea e uma para a cabeçada. Então, isso na verdade é o que distingue o que a gente vai chamar de freio, o que a gente vai chamar de bridão e o que a gente vai chamar de freio-bridão. No freio-bridão, a gente tem a opção de utilizar argolas diferentes, ou seja, a gente pode usar uma argola para a rédea, outra argola para a cabeçada, ou a gente pode usar também uma argola para fazer o uso da rédea e da cabeçada na mesma argola. Então, a gente consegue fazer um mix do freio e do bridão. Ainda a gente tem alguns não consideram o hackamore um tipo de embocadura porque ele não vai nada na boca. Ele apenas usa uma atuação no chanfro. Mas é bom saber que também muitas pessoas utilizam essa embocadura para o trabalho. Tá? Então, a gente já falou das diferenças básicas. Tá? Então, o bridão se caracteriza por uma única argola. O freio apresenta argolas distintas para rédea e cabeçada. Freio e bridão, então, a gente pode fazer esse mix, né? E o hackamore nada na boca. Quando a gente vai falar de bridão, com certeza é a primeira escolha que a gente vai fazer quando vai domar um animal. Então a gente consegue perceber aqui, por exemplo, que a gente tem dois bridões diferentes, um articulado e um com bocal fixo.
Então percebam que é um bridão, porque ele tem uma argola onde vão a rédea e a cabeçada, porém eles são divididos em articulado e fixo. Tá? É a primeira ferramenta que vai ser usada na boca do cavalo. Então, quando vai domar um cavalo, a gente usa um bridão. Tá? E a partir desse bridão, a gente vai tentando entender como é que esse cavalo funciona, como ele responde, e a gente tem a variação dos bridões, e vai ajustando conforme a gente quer o trabalho e a doma. Tá? É uma forma direta de ação. Então, o que a gente escolheu, a espessura, o tipo de bridão que a gente escolheu, esse vai ser a forma direta de ação. Um pouquinho diferente do freio. Tá? A forma e os locais de atuação, quando a gente põe um bridão na boca do cavalo, ele vai fazer a atuação na comissura labial. Tá? Indiretamente, ele também vai atuar na língua, fazendo com que tenha uma pressão e esse cavalo querendo se afastar dessa pressão, ele vai tomar a direção que você queira. A gente tem que sempre avaliar o grau de severidade, porque o bridão ele tem espessuras diferentes, quanto mais fino, mais severo é esse bridão. Então, sempre começar com um bridão grosso e ir ajustando conforme a comunicação do animal. Se a gente falar do freio, então a gente consegue ver que a gente também tem um freio que pode ser articulado, ou ele pode ser rígido, então não é isso que vai diferenciar. O freio, o que vai diferenciar, como a gente falou, são as argolas separadas, da rédea e da cabeçada. Ele é um pouquinho mais complexo, porque é uma bocadura que é um pouquinho mais profissional. Um profissional, usando um freio, ele consegue retirar o máximo de um cavalo funcional. Então ele tem algumas atuações a mais. É uma ação complexa, os locais de ação são diferentes do bridão, porque ele vai atuar no palato do animal, ele vai atuar na mandíbula do animal, e ele vai atuar nas barras. Então são 3 tipos de ações. Então a gente consegue ver que é um freio que tem mais uma opção maior, uma gama maior de atuações na boca do cavalo. Então também por conta disso também é uma embocadura mais perigosa. Muitos dizem que o segredo do freio está na barbela. Então a barbela fica embaixo da mandíbula e ela tem que ter um ajuste específico. Muitos falam que são 2 dedos, metade do indicador. Então esse é o segredo da barbela. Se você deixar muito junto, você perde muitas vezes a ação desse freio e acaba machucando. A gente pode, o freio, você tem a opção de misturar, fazer um mix de forças. Então você pode colocar um freio que seja brando pela boca, no bocal brando, mas com hastes severas. Então esse mix também é muito interessante. É uma opção geralmente usada por profissionais, e tem que ter muito cuidado para ser utilizado. Freio e bridão a gente já falou, que são duas... você tem o mix do freio e do bridão, então você tem as duas características, e tem a intenção de ser utilizado também com 4 rédeas. Tá? A gente já comentou do freio e bridão, e vamos falar um pouquinho dos materiais dessas embocaduras, que também interferem muito. Tá? Então, o material no qual é formado essa embocadura, ela interfere também diretamente na ação que você vai ter do seu cavalo. Tá? Então, quando a gente põe uma embocadura no cavalo, o mais importante é o apoio e a descontração do maxilar. Esse animal tem que se sentir confortável com essa embocadura dentro da boca. E muitas vezes a gente tem alguns truques para fazer essa descontração do maxilar, através dos materiais. Então, um dos materiais muito utilizados é o cobre. A embocadura de cobre é uma embocadura muito bacana, porque o cobre, pela sua especificidade, ele faz com que ele promova que o animal tenha uma salivação maior. E essa salivação vai promover um relaxamento do animal também. Então isso é muito bacana. A gente tem alguns bridões de silicone, de borracha. Então, dependendo do trabalho que você precisa e do grau de severidade que você precisa, então isso é uma opção também muito bacana. A gente tem o ferro, que muitas vezes não é bem visto pelo fato dele enferrujar, mas a ferrugem também durante muito tempo foi utilizado, porque a ferrugem também solta um sabor adocicado na boca, e também promove essa salivação, que vai fazer com que o animal tenha uma descontração do maxilar. Tem os seus perigos, porque conforme vai enferrujando ele vai ficando mais fraco, e também tem o perigo de machucar o animal, e a ferrugem a gente sabe que não é muito bacana. Então está caindo já em desuso um pouco o ferro, e está sendo trocado pelo aço inox, que é muito bacana, porque além de ser bonito, brilhoso, é fácil de limpar, mas ele tem um problema: ele não estimula a salivação do animal.
Então, para animais que já têm a boca seca, isso é um perigo. Tem algum termo até que os profissionais dizem, que é esquentar a boca do animal. Então, às vezes, você está trabalhando com esse animal, com bridão de aço inox, você percebe que esquenta a boca dele, que é o termo vulgar que as pessoas falam, e você percebe que o animal começa a não reagir mais, ele começa a não obedecer mais. Então, o aço inox é uma boa alternativa, porém tem que ser para um cavalo específico, por conta desse problema da salivação. O que a gente tem visto muito são os bridões ou os freios de aço inox com os fios de cobre. Então, os fios de cobre vão soltar uma textura também e vão fazer com que o animal tenha essa salivação. Isso é muito bacana, isso é um mix muito bacana que a gente tem visto. Tudo bem, a partir do momento que a gente descobriu uma embocadura correta, a gente descobriu que o animal está se sentindo confortável, o apoio está sendo bem feito, mas mesmo assim esse animal, durante o trabalho, ele começa a reagir. O que poderia ser, né? Então, Dixon e Thompson, em 95, eles fizeram um estudo e eles classificaram os animais como entre as 10 espécies mais afetadas por afecções dentárias. Tá? Então, isso é um dado muito importante. E o que isso pode influenciar? A gente vai falar um pouquinho do que isso pode influenciar na hora de você usar uma embocadura e na hora de você fazer um trabalho. Então, por que esses animais eles têm tantos problemas dentários? Principalmente são três itens aí que eu vou contar para vocês, que seriam os itens mais importantes assim desse problema bucal que eles têm. Então, características anatômicas, alterações nos hábitos alimentares naturais e a falta de seleção natural. Se a gente falar um pouquinho das características anatômicas, o cavalo ele é classificado como ixodonte. Então, o que seria isso? Ele tem uma coroa muito longa. Diferente dos carnívoros, que tem um tamanho pré-determinado e uma coroa pequena, o cavalo também tem um dente pré-determinado, tá? Porém a coroa dele é muito longa. A gente consegue ver uma parte pela boca e o resto fica para dentro do osso. Então, fazendo uma correlação aqui para vocês entenderem, a gente tem uma parte que a gente consegue ver pela boca e o resto fica para dentro do osso. Então, a gente tem o que a gente consegue ver pela boca, chama coroa clínica, e o que a gente vê para dentro do osso é uma coroa de reserva. Tá? Colocando isso numa boca do animal, a gente consegue ver o tamanho que esse dente fica. E durante toda a vida, esse dente vai erupcionando. Tá? Então, isso é muito importante da gente saber. Durante toda a vida, um animal jovem de 5, 6 anos, que é onde está com a maturidade na boca dele, ele tem um dente aí de mais ou menos uns 12 centímetros. Então, realmente é um dente muito grande. E durante toda a vida, esse dente vai erupcionando. Tá? Outra característica anatômica muito importante, quando a gente olha a boca do animal fechada, olhando de um plano frontal, a gente consegue ver que os arcos eles não se encostam. Os dentes superiores e os dentes inferiores, quando a boca está fechada, quando os incisivos estão encostados, a gente consegue ver que a maxila e a mandíbula não se encostam. A gente tem uma diferença aí de uns 2 milímetros, mais ou menos. Tá? Então a gente consegue ver que com os incisivos encostados no seu contato, os pré-molares e molares não se encostam. Tá? Então, como é que ele vai fazer esse desgaste desse dente que está erupcionando a vida toda? Tá? Então, vamos entrar na alteração dos hábitos alimentares naturais. Vocês vão entender um pouquinho como é que o animal faz para desgastar esse dente. Se a gente soltar um cavalo no piquete, deixar ele no pasto e ele estiver relaxado, vocês vão perceber que o tempo todo ele vai estar com a cabeça baixa e ele vai estar se alimentando. Tá? Na bibliografia diz que o animal precisa se alimentar 16, 18 horas por dia. Ele precisa mastigar, ele precisa movimentar essa mandíbula e essa maxila durante 16, 18 horas por dia. Então a gente pega esse animal, a gente tira ele do pasto, coloca ele na baia, a gente dá a ração de manhã, ração à tarde, um pouco de feno. A quantidade de horas que ele vai mastigar, que ele vai fazer esse movimento de mastigação, cai de 16, 18 horas para 5, 4, 3 horas, dependendo do trato que é feito. Então, as horas de mastigação que ele precisa fazer fica muito longe do que é o ideal, do que o animal tem na natureza. Tá? Pode passar o vídeo, por gentileza? Então, só mostrando para vocês um pouquinho como é a biomecânica da mastigação. Tá? Então, a gente tem aí os incisivos encostados, a gente consegue ver o que eu falei, a diferença das arcadas. Então, o arco superior ele é mais largo do que o arco inferior. Tá? Ele tem uma angulação de 15 a 18 graus, que é genética dele, tá? que é a anatomia normal do cavalo.
a gente consegue ver que eles não se encostam totalmente, a boca está fechada, a gente consegue ver um espaço de alguns milímetros, a arcada superior 30% mais largo, tá? Então a gente consegue ver que só uma partezinha vai ter um contato se ele fosse fazer uma mastigação dessa maneira, como nós fazemos, mas a mastigação do cavalo não é dessa maneira. Se fosse dessa maneira, o animal, os dentes estariam erupcionando e não teriam desgaste. Então a gente tem aí uma angulação anatômica de 15 a 18 graus, e percebam que aonde não vai ter o desgaste, vão formar as pontas de dente, tá? Que são as famosas pontas de dente que tanto incomodam o animal, tá? Então a gente vai ver como é a biomecânica da mastigação, só para entender como funciona, tá? Então o crescimento, vão formar as pontas sempre vão ser assim, os dentes de cima, maxilares, vão machucar a bochecha, tá? E os dentes de baixo vão machucar a língua. Eu acho que está dando uma travadinha. Bom, vamos ver agora. Ótimo. Então, se a gente for ver na biomecânica da mastigação, ele vai fazer a primeira função, que é a abertura da boca e a apreensão do alimento. Então, ele vai fazer a apreensão do alimento junto com a língua, com as cristas palatinas que estão no céu da boca. Ele vai jogar esse alimento para os dentes de trás, que são os pré-molares e molares. E vai ter a segunda função da mastigação, que é o fechamento, que a gente chama de power stroke, que é o fechamento dessa boca, e a gente vai fazer a passagem do alimento de um lado para o outro, fazendo a mastigação de forma elíptica, tá? Então a gente tem a segunda fase, que é a fase de fechamento, e a gente vai fazer a movimentação elíptica para poder fazer a trituração desse alimento, tá? Então a gente tem a terceira fase. E a quarta fase seria a movimentação dessa mandíbula. Então percebam que ele fazendo essa movimentação elíptica, ele consegue raspar todos os dentes. Então ele faz o atrito de todos os dentes. O vídeo está travando um pouquinho, mas eu consigo mostrar para vocês aqui no crânio. Por favor. Tá, então, a movimentação, ela vai... agora funcionou o vídeo, Então a gente consegue ver que o atrito, com a mastigação, ele consegue atritar todos esses dentes e consegue fazer o desgaste normal dos dentes, tá? Então, se ele for mastigar 16, 18 horas por dia, ele vai fazer essa mastigação de forma elíptica, tanto de um lado quanto para o outro, e ele vai conseguir fazer um desgaste desse dente que está erupcionando a vida toda, tá? Então, 16, 18 horas por dia, como a gente falou. Também quando a gente coloca o animal na cocheira, a gente troca o volumoso para o concentrado. Então tem alguns itens aí que vão fazer com que o animal tenha um desfalque da boca, tá? Então ele vai ter alguns problemas na boca. Esses itens são os que realmente vão fazer com que o animal esteja entre os top 10 de problemas bucais, tá? O que pode acontecer? Então o animal não se alimenta no tempo que ele deveria. Existe uma série de problemas que a gente vai ter pela boca, tá? Sendo o principal dele as pontas de dente. Então as pontas de dente incomodam muito, eles começam a formar umas úlceras mesmo na boca, né? E isso é muito comum. Se a gente pegar 10 cavalos encocheirados, 10 cavalos vão ter ponta de dente, tá? Então essas úlceras podem ser tanto na bochecha quanto na língua, tá? Percebam que as pontas de dente elas ficam super afiadas, tá? Então a gente consegue ver úlceras muito grandes, tá? A gente consegue ver também ali no desenho a bochecha ulcerada, tá? Agora imaginem qual a dificuldade do animal, seja de passeio, seja de trabalho, seja de um cavalo de esporte, dele se movimentar de uma maneira correta, de uma maneira rápida, com a bochecha toda machucada e essas pontas atrapalhando de uma maneira muito grande. Tá? Então a gente tem algumas outras anormalidades que podem ter na boca do cavalo, mas principalmente fazendo a correlação com as embocaduras, aí eu gostaria de salientar as rampas, tá? Que é quando o segundo pré-molar ele fica mais alto, ele tem uma superversão desse dente, então ele fica mais alto do que deveria, tá? E os ganchos, que as rampas são cone baixo e os ganchos são em cima. Por que esse dente é muito importante? Porque ele vai ter um contato íntimo com o bridão. O bridão vai ficar exatamente nessa posição aqui, tá? Então, esse dente não estando bacana, não estando da maneira com que ele deveria estar, ele faz o deslocamento da embocadura, tanto para cima quanto para baixo. A embocadura não estando no local correto, a partir do momento que você vai manipular ou pedir uma ação,
o local de atuação dessa embocadura não vai ser correto. Então, também a embocadura talvez não vá funcionar. Percebam que existem casos extremos de gancho, e isso não é incomum. Isso a gente vê praticamente toda semana na nossa clínica, né, nos aras e nas fazendas. Tá? Então, as rampas são embaixo, que nem a gente falou. Também tem algumas fotos aí que mostram como essas rampas podem atrapalhar. Imagina, a gente consegue ver depois do tratamento a diferença que realmente dá de um dente para o outro. Outro detalhe que incomoda muito mesmo, é esse dente pequenininho, ele chama dente do lobo. Eu acho que as pessoas já têm cada vez mais tem tido conhecimento desse dente. É um dente pequenininho e ele serve único e exclusivamente para atrapalhar na montaria. Ele aparece com 6 meses de idade e realmente ele está localizado exatamente onde o bridão vai ficar. Então a posição onde ele está é a posição onde fica o bridão. Tá? Então, como ele aparece com 6 meses de idade, na hora que o animal vai fazer a doma, ele já está ali para atrapalhar. Então, o que a gente tem visto muito, e até é uma recomendação aqui do Aras, antes de fazer qualquer tipo de doma, o Sérgio também sempre pede para a gente fazer a boca e tirar esse dente. Tá? Então, esse dente extraído uma vez, ele não volta mais e não incomoda mais. Tá? Então, é muito importante saber desse dente do lobo e tomar cuidado não confundir ele com o canino. Tá? O canino, ele fica um pouquinho mais para frente, então muitas vezes as pessoas confundem. O dente do lobo fica bem na região, encostado no segundo premolar, tá? Longe do canino. Então isso também é uma atenção que a gente tem que ter. Tá? O dente do lobo, então, como eu falei para vocês, ele prejudica muito na doma. Então, se ele estiver para lá, a literatura diz, e os profissionais também dizem, que o bridão em contato com esse dente do lobo promove um certo choque. Então, o animal tem a mania de ficar balançando a cabeça. Agora, tentem imaginar um animal que está sendo, ou para um esporte, ou está sendo domado, né, com um bridão na boca, tendo que fazer algumas funções importantes, rápidas, um salto, uma virada, algum problema de velocidade e o bridão batendo nesse dente. Então, realmente, isso é um problema muito sério. Pode ser superior ou inferior, mas 99% das vezes é no arco superior. E aqui está uma grande sacada que foi desenvolvido na Alemanha e tem sido disseminado há mais de 40 anos, que são os famosos Bitsits. Então a gente consegue ver aqui onde está exatamente onde fica o bridão. A gente consegue ter uma visão exata de onde fica o bridão na boca do cavalo, tá? E o Bitsit nada mais é que o assentamento do bridão, que hoje até as pessoas têm pedido para a gente fazer, né? Mas isso aí já é de praxe. Todo animal que a gente vai fazer, seja ele de esporte, seja de passeio, a gente faz um encaixe do bridão. Então percebam que o segundo premolar, ele fica arredondado. Para quê? Para o bridão ficar encaixado exatamente nele, tá? Então ele não vai ficar nem para baixo, nem para cima. E aí é que está o problema. Se o animal tem um gancho ou tem uma rampa, essa embocadura não vai ficar localizada certinho. Ela vai ficar ou para cima ou para baixo. E não vai fazer a função que deveria fazer, tá? Então, algumas dicas aí, só para fazer a correlação da parte de odonto com a parte de embocadura, tá? Então, considere o temperamento do seu cavalo. Muitas vezes a gente quer impor para o cavalo um tipo de embocadura que a gente gosta, e às vezes o cavalo não permite isso. Às vezes ou o cavalo é muito dócil, ou o cavalo é muito arredio. Então, o temperamento do cavalo vai influenciar muito. Muitas vezes o cavalo está arredio ou dócil, não pela embocadura, mas pelos problemas que temos dentro da boca. Tá? Então, aqui tem algumas marcas na língua também que mostram, algumas cicatrizes que mostram que realmente a embocadura ou o freio o bridão pode ser realmente muito prejudicial. Tá? Outra dica, descubra o que o seu cavalo já havia usado na boca. Muitas vezes a gente compra um cavalo e a gente quer saber o que ele tem comido, qual é o papel, qual é o pai, qual é a mãe, faz uma série de perguntas e esquece de perguntar o que ele está usando na boca. Por exemplo, se a gente pegar esse bridão torcido, fino, é um bridão que realmente ele tem um grau de severidade alto. E a gente fica se perguntando, por que ele está usando isso? Será que é porque o temperamento dele é muito dócil? Será que ele não foi bem treinado? Ou qual é a finalidade? Então é muito importante, se você for comprar um cavalo, descobrir o que ele já está usando na boca. Tá? Outra dica é, antes de colocar uma embocadura na boca do cavalo, a gente pode medir. A gente tem algumas ferramentas de medição, ou a gente pode também fazer simplesmente adaptando uma cordinha na proteção do bridão e medir isso daí. Porque um bridão muito grande, um bridão muito pequeno, vai pegar na comissura, um bridão muito largo também não vai fazer a função certa. Então hoje em dia a gente tem alguns truques
para facilitar muito essa embocadura e fazer com que o bridão seja tenha o máximo de conforto na boca do animal. Outra dica, experimente e observe. Ponha um bridão na boca do cavalo, trabalhe ele. O cavalo ficou quieto, ou o cavalo ficou arredio, abre a boquinha um pouco, levanta o lábio, puxa a língua para um lado, puxa a língua para o outro, vê se está machucando, vê se tem alguma ferida. Isso também é muito importante da gente fazer. E quinto, o cavalo ele precisa de um tratamento dentário. Hoje em dia não é mais uma opção, hoje em dia já faz parte da vida do animal. Se ele foi encocheirado, ele precisa de um tratamento dentário. Então, uma vez por ano é obrigatório sedar, abrir a boca, entrar com as máquinas elétricas, fazer esse arredondamento mesmo dessas pontas dentárias, fazer o encaixe do bridão. Isso já não virou um luxo, virou básico. Concluindo, eu queria deixar aqui a pergunta de qual é a embocadura ideal. O que a gente poderia dizer que é a embocadura ideal? Na nossa clínica, a gente sempre tenta procurar a embocadura ideal, aquela que o animal aceite, se ele se sinta confortável, que ele faça a atitude dele de uma maneira tranquila, trabalhe de uma maneira leve, sem machucar, e que ele entenda e faça uma comunicação exata com a mão do cavaleiro. Claro que essas informações que a gente passou hoje seriam muito melhores aproveitadas se a gente tiver a opinião do proprietário, do treinador ou do domador e do veterinário. Acho que essa junção é muito bacana para poder fazer um trabalho muito melhor para o cavalo. E lembrando que embocaduras em mãos erradas podem causar danos irreparáveis. A gente já pegou animais que tiveram fraturas de maxila, fraturas de mandíbula por causa de embocaduras erradas, e isso pode ser um dano irreversível. Tá? Lembrando que equitação é equilíbrio, tá? Então a gente precisa de um animal totalmente equilibrado, como a doutora Patrícia e a doutora Luciana já falaram. O equilíbrio é fundamental para a gente, tá? Eu dei uma corridinha só para que eu sei também que está todo mundo já meio ansioso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição para responder, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo mais uma vez o evento, muito bacana, e obrigado pela atenção de vocês. Você deixou uma dúvida para todos nós, e eu venho me pegando muito nessa questão da embocadura. Qual é a embocadura ideal? Sei que nós não estamos aqui para vender embocadura de ninguém, né? E até hoje, né, apesar de você estar aqui com a gente 8 anos, e eu tenho ouvido isso há muito tempo, eu gostaria de saber qual é a embocadura ideal, entendeu? Aquela que realmente o animal vai gostar, independente de ter profissionais. Aqui nós temos um monte de gente que nem nunca viu o que nós estamos falando, entendeu? E às vezes se chocam, porque, não, eu sei porque o meu peão fez, o meu peão não viu, entendeu? Porque ele não consegue ver isso. Então, se você puder dar uma explicadazinha melhor, eu gostaria. Vamos lá. A gente tem uma série de fatores para entender qual é a embocadura ideal. É muito difícil, porque hoje em dia, no mercado, a gente tem uma gama muito grande mesmo, bipartido, tripartido, vários tipos de materiais diferentes. O que a gente sempre aconselha é começar com um bridão leve, um bridão grosso, leve, de forma o mais brando possível. Isso fazer o mais brando possível. Agora, a gente tem vários fatores que alteram isso também. Tem vários cavalos que não aceitam isso. O temperamento do cavalo vai interferir muito nisso. Por isso que a gente tem algumas pessoas que... o básico é sempre começar com o bridão leve. E a partir daí, a boca está feita, não tem problema nenhum de dente. Vamos usar um bridão leve, e se ele não for aceitando isso, a gente vai elevando os graus tanto do bridão quanto do freio. Nunca começar com freio, começar sempre com bridão. E daí fazendo a escala. Um bridão leve, um bridão moderado, um bridão um pouquinho mais agressivo. Se ele não aceitar, de repente aí a gente parte para um bridão, para um freio bridão e as opções todas que tem. Ok? Muito obrigado.